Fala aí pessoal, estamos de volta hoje para falar um pouquinho sobre a OBQ, Olimpíada Brasileira de Química, tranquilo? Tentar passar algumas dicas sobre essa Olimpíada porque é uma prova que eu gosto bastante, sempre tive muita afinidade com a química, então poder aprender várias coisas nesse trajeto, tentar ensinar o que eu puder para vocês, beleza? Primeira coisa é sempre entrar no site, né? Digita aí OBQ, tu vai achar tranquilão, entra nessa primeira página aqui, ó. Porque enquanto isso também já vou abrindo Olimpíadas Científicas, porque é sempre bem útil, já mostrei em várias outras videoaulas, o site das Olimpíadas Científicas é bem produtivo. No site da BQ, a primeira coisa que você vai fazer é dar uma olhadinha, né? Dar uma estudada, ver, talvez teu ano não seja assim, à frente dele, mas dá uma estudada sobre esses links dos cantos e tal, ver o calendário para saber quando que vai ser as datas dessas provas, mas isso creio que você vai conseguir fazer por si mesmo, né? Depois disso, tu vem aqui, a gente está se focando mais na Olimpíada Brasileira. A Olimpíada Júnior, ela não é tão difícil, eu vou dar algumas dicas no caminho, mas não é tanto o nosso foco, mais a brasileira. Também não é internacional e nem as estaduais, certo? Se bem que as estaduais são uma primeira etapa, então eu vou ter que comentar sobre elas. Se tu não sabe nada sobre a Olimpíada Brasileira de Química, apenas uma ressalva, é interessante que tu entre aqui, ou mesmo aqui na Olimpíada Brasileira de Química, e tu vá na zona, clique em OABQ, deixa eu ver se está aqui em cima, em algum lugar aqui, ó. Clica em OABQ, que ele vai te transferir para uma página explicando um pouco sobre a ABQ. Essa Olimpíada é dividida em várias fases. A primeira delas, na verdade ela na maioria das escolas não existe, era uma fase que devia ser de seleção dentro da própria escola. Ou seja, eles vão escolher 25 melhores alunos. Claro, depende do estado em que tu se encontra, certo? Isso é uma coisa que varia bastante, essa primeira e segunda fases, de estado para estado. Mas essa primeira fase devia ser dentro da tua escola para escolher uma quantidade de alunos para poder passar para a próxima fase. Como a maioria das escolas não tem nem alunos suficientes para cumprir as vagas, não tem muito o que estudar, tranquilo? A segunda fase que teria que se preparar para ela seria a fase estadual. Ela diverge bastante, dependendo do estado onde tu se encontra. Em São Paulo, por exemplo, tem várias formas de entrar. No Rio de Janeiro, tu já tem uma prova mais específica. No Rio Grande do Sul também tem uma prova que é a Olimpíada de Química do Rio Grande do Sul. Já no Nordeste tem a Olimpíada de Química Norte e Nordeste, né? Então são várias provas diferentes, níveis de dificuldade diferentes, quantidade de vagas diferentes. É bem difícil citar sobre elas, mas como está escrito aqui bem corretamente, ó, livros como Ricardo Feltri, Marta Reis, Berco e Salvador são mais do que suficientes, com certeza absoluta, para passar nessa fase. Por experiência própria, eu te garanto que fazer o Ricardo Feltri eu preferi em relação a esses dois. Então. Eu já achei a didática dele melhor, o nível das questões melhor do Ricardo Feltri. Fiz os. Depende do ano que tu se encontra, né? Se está no primeiro, segundo, terceiro ano, quantidade de livros que tu vai fazer dele, os 3 volumes. Mas efetuando eles, tu consegue pegar um ouro brincando na Olimpíada de Química, lógico. Vai depender do estado que tu se encontra, né? Mas passou da fase estadual, tu vai ter um bom tempo para se preparar agora para a fase nacional. E aí que as coisas começam a ficar legaisinhas, porque começa a cair conteúdos do ensino superior. Até aqui era um conteúdo mais básico, só para selecionar mesmo aqueles alunos que são diferenciados. Não os melhores, mas os diferenciados, que têm uma afinidade maior por química. Tranquilo? Ah, detalhe, até aqui, se tu fez o Ricardo Feltri, é mais do que suficiente se tu tá fazendo a Olimpíada de Química Júnior. Tranquilo? Efetuar todo, eu diria que nem precisa ser o Ricardo Feltri. Se tu pegar só o Tito e Canto, certo? É um livro Tito e Canto separado. Eu acho que ele não aborda tão bem os conteúdos. Ele é didático, bem didático, mas ele peca no aprofundamento, falta um pouco. Então o volume único dele é mais do que suficiente para, se tu fizer aquelas primeiras páginas vermelhas, se não me engano, tu consegue tirar uma ótima nota na Olimpíada de Química Júnior, tranquilo? Principalmente porque tá vendo conteúdo que a maioria dos alunos do nosso país ainda não teve a oportunidade de ver. Voltando então, caso tenha passado para a terceira fase da Olimpíada Brasileira de Química, agora sim a coisa fica mais nacional. Ela vai ser dividida, deixa eu ver se mostra aqui, ou é ali mesmo. Ela é dividida em duas fases, a fase A e a fase B. Quando tu vem aqui, ó, creio que seja em programa, a fase A, na verdade, seria a modalidade, perdão. Modalidade A e modalidade B. A modalidade A é para alunos do primeiro ano e segundo ano do ensino médio.
A modalidade B é para alunos do terceiro ano do ensino médio. Quem se classifica como um aluno do primeiro ano é os alunos do ano anterior que fizeram, certo? Então, por exemplo, se tu fez a Olimpíada Brasileira de Química Júnior na 8ª série e passou, no outro ano tu vai fazer a Olimpíada Brasileira. Se tu fez a fase 2, aqui ó, se tu fez a fase estadual e passou, isso pelo menos na maioria dos estados, tu fez a fase 2 e passou, a fase 3, a fase brasileira vai ser só no outro ano. Tu passou no primeiro ano, tu vai fazer a fase 3 no segundo ano do ensino médio. Tu passou na fase 2 no segundo ano, tu vai fazer a modalidade B, que vai ser só no terceiro ano do ensino médio. Tranquilo? Nesse programa, é bem interessante tu dar uma analisada, porque para saber, para te conseguir ver o que tu já estudou, o que tá te faltando, dá uma lida nos nomes, porque tem algumas coisas que no Feltri vão te faltar, que tu, por mais que tu veja, tu vai ver com um aprofundamento pequeno. Por exemplo, a equação de Nernst, tu não vai enxergar isso, isso é um conteúdo mais superior, entende? Então é interessante dar uma analisada nesses livros que eu vou citar agora, fundamentais, e aqui que entra o diferencial dessa aulinha que eu estou mostrando para vocês. A maioria das pessoas pega. Dá uma lida aqui. Se a fase começa a cobrar matéria do ensino superior, a melhor maneira é estudar através de livros como Cost Ratio. Eu olhei e não achei tão bom, achei que faltou conteúdo. E eu me peguei nesse livro aqui, o Princípios de Química, do Peter Atkins. Achei um livro fantástico, só que se tu não souber usar esse livro aqui bem, tu vai desistir. Eu demorei para entender como que tinha que fazer ele, porque ele ensina muita coisa que não cai na OBQ, realmente. É quando o ensino superior, o objetivo dele não é uma Olimpíada de Química, o objetivo dele é ensinar alunos que estão numa universidade de Química, dar uma introdução. Então o que seria o melhor mesmo? Tu tem que pegar esse livro de Química, fazer ele, não inteiro, ler a teoria. Se tu achar que tá achando muito chato, volta pro Feltri, revisa aquela parte, faz as questões, e quando tu vê que tu entendeu bem aquilo, ou tu tá achando que algum conteúdo não vai cair, tu usa esse recurso que vai mudar, é o diferencial. Livros do Nelson Santos. Deixa eu dar uma pesquisada aqui no Google para mostrar para vocês alguns dos livros desse fantástico químico. É formado pelo IME, então o cara sabe o que tá falando. Deixa eu ver, Nelson Santos, melhor escrever. Livros de Química. Citar alguns deles para vocês. Esses livros dele, eles são basicamente... Vou entrar nesse site dele. Esses livros dele são basicamente livros de resolução de questão. Então ele vai ter, por exemplo, o livro Treinamento em Química. Ele vai resolver 700 questões do IME, do ITA, da Unicamp. Tu vai encontrar o livro Princípios de Química. Ele vai resolver diversas questões do ENAD, da Olimpíada Brasileira de Química, Olimpíada de Química do Rio de Janeiro. Tu vai ter os Desafios de Química. São vários livros que ele fez, nos quais ele resolve passo a passo as questões. Para quem não tem uma escola boa, com certeza é um grande diferencial, porque tu vai entender o que cai na OBQ. Se tu estudar só pelo Peter Atkins, tu vai se perder demais. Tu realmente não sabe o que vai cair ou o que não vai cair na OBQ. Tu não sabe se aquele conteúdo é importante ou não. Eu me perdi, demorei muito tempo para entender o que realmente caía. Dos livros que tem aqui, então, ó, são vários. Curiosidade bem interessante. Deixa eu ver, esse aqui ó, que eu citei, ó, Problemas de Química. Vou andar um pouquinho pro lado. O Problemas em Química foi o livro que mudou a minha química. Pra mim foi um diferencial incrível. Ele vai te explicar, por exemplo, propriedades coligativas. É uma coisa que a maioria das pessoas mal e mal vê na escola. Aqui ele vai citar muito bem, vai dizer como que tu usa, como calcular através da molaridade, multiplicada pela constante crioscópica e bulioscópica. Ele vai mostrar onde tem aplicação realmente, ó. E aqui não consigo botar o mouse, mas se tu for ver na terceira linha, o segundo item é a OBQ, ó. Nesse livro, ele vai ter várias questões da OBQ. Ele é uma preparação assim indispensável. Tem o treinamento em Química pro ITA, pro IME, pro Unicamp, o Desafio em Química. São muitos livros que tu deveria, se tu tiver tempo, tu adquire. Primeiramente, adquire o azulzinho, que vai ser o teu diferencial, só Físico-Química. Se tu puder, pega esse aqui também, se tu tiver tempo. Mas eu creio que com esse aqui, com esse livro aqui, e analisando o Peter Atkins junto, não é um antes e um depois, é ao mesmo tempo,
É, por exemplo, faça o feltre, depois que tu fez as questões de feltre, tu faz as questões do problemas de físico-química. Se tu não tá conseguindo, tu vai pro Atkins, aí tu vê a teoria, porque ele vai estar explicando como resolver aquelas questões. É um trio assim fantástico. Esses 3 livros juntos são uma arma poderosíssima que com certeza vai te fazer passar da terceira fase. Vai te fazer pegar uma prata, um ouro, alguma coisa assim. Um bronze com certeza absoluta. Detalhe, tu tem que fazer provas anteriores e ao mesmo tempo, né? Pra te saber o que cairia de uma prova. Porque tem questões fáceis, questões médias, questões difíceis. Tu vai ter uma análise do tempo e de como que elas caem na real prova da OBQ. Que varia bastante, tem anos que é mais fácil, anos que é mais difícil, certo? Então aqui ele cita também, se tu quiser dar uma analisada, é sempre melhor, questões de outros países e as questões da própria OBQ. Se tu for no site, tu consegue encontrar aqui em exames, tu vai achar vários livros. Era mais nisso que eu queria me focar, galera. Aqui, ó, se tu passar, tu vai ir pra fase 4, é uma fase bem diferenciada, vai ser tipo uns experimentos, mas eu não quero me deter muito nessa fase 4, nessa fase 5, principalmente por causa do tempo que a gente tem nesse vídeo. Então só pra vocês darem uma olhadinha aqui, ó, esses cursos de reações de químicas orgânicas, caso tu esteja no terceiro ano, né? Se estiver no terceiro ano, tem vários livros bons, por exemplo, o Solomons, que tu pode fazer, mas pra química orgânica mesmo, depois de ter feito algumas videoaulas, tu encontra muitas videoaulas na internet, isso auxilia o tempo todo. Como eu sempre recomendo, ó, pra quem não conhece, vou escrever aqui, ó, Khan Academy. É fantástico, se tu sabe inglês, esse site aqui é fantástico. É um aluno que estudou no MIT, ele criou várias videoaulas aqui, ó. Tu entra, vai ter videoaulas sobre química orgânica bem explicada e química geral também, certo? Então, dá uma olhadinha depois se tu achou isso. Na química orgânica tu encontra livros bem fácil, o Feltre também, para a OBQ já é muito bom. O Atkins também, tem o Peter Atkins ali, ele já tem química orgânica no livro, no volume lá dele, já que é de umas 900 páginas, é bem grosso. Então, não vai ter problemas com essa área. E esses itenzinhos aqui são sempre bem interessantes. O site do Rumo ao ITA é fantástico, não só para quem quer realmente ir pro ITA, mas para a OBQ, para Olimpíadas, indispensável. Se tu quiser ir para ICO, se quiser se aprofundar mais, aí não é mais aqui comigo, né? Tu vai ter auxílio bem maior, porque os coordenadores estaduais, o coordenador nacional começam a dar um apoio, então fica bem mais tranquilo de poder avançar. Era basicamente isso que eu queria, ó, galera. Quiser entrar aqui em livros recomendados pela ABQ, tu vai achar mais recomendações, mas basicamente o que eu queria passar para vocês, eu pude desse videozinho. Espero que vocês possam aprender bastante e ter ótimos resultados. Qualquer coisa, não gostou, qualquer dúvida, comenta, diga o que você achou de problema. Vamos tentar sempre ajudando, tá sempre tentando auxiliar. Obrigado por assistir mais esse vídeo, galera. Até a próxima.